Pessoal, boa noite. Hoje é a nossa última aula, né? E a gente vai falar sobre as vias de administração, né, para a dieta. Então, dietoterapia, né? São alimentos para fins especiais, com ingestão controlada de nutrientes, na forma isolada ou combinada, de composição que podem ser definidas ou estimadas, especialmente formulada e elaborada para uso, né, dessa alimentação, dessa dieta por sonda ou por via oral, industrializada ou não, pode ser uma dieta feita ali mesmo na cozinha do hospital pela equipe, né, de nutrição e dietética, ou pode ser uma dieta que ela já vem pronta, né? O hospital já compra ela pronta, não é produzida pela nutrição do hospital. Utilizada exclusivamente a dietoterapia, né? Utilizada exclusivamente ou parcialmente para substituir ou para complementar a alimentação oral em pacientes que se encontram desnutridos ou não. Vai depender das condições de cada paciente, tá? Conforme a necessidade nutricional do meu paciente. Em pacientes que estão em âmbito hospitalar, ambulatorial ou mesmo domiciliar, visando, né, a síntese ou a manutenção dos tecidos, dos órgãos ou sistemas, né, a manutenção ali nutricional desse paciente. E aí, o papel do técnico de enfermagem, né, na dietoterapia. O técnico de enfermagem, ele deve administrar a dieta aos pacientes que estão impossibilitados de fazer, né, por si só. Após anotar, né, após administrar a dieta, anotar no prontuário a aceitação alimentar do paciente. Deverá também, na ausência do enfermeiro, caso haja algum problema, notificar ao serviço de nutrição e dietética as admissões, as transferências, as altas, os óbitos, complicações pela dieta, né? Bem como alterações dietéticas prescritas pelo médico. O paciente foi admitido no leito 2 da enfermaria masculina. O médico prescreveu uma dieta hipossódica e hipocalórica. Então, o técnico de enfermagem, vendo a prescrição, ele liga, né, para o serviço de nutrição e dietética e avisa da admissão desse paciente, da prescrição da dieta para ele, tá? Paciente recebeu alta, avisa, olha, o paciente recebeu alta agora às 2 horas da tarde, às 14 horas, então não precisa preparar o jantar para o paciente José Luiz. Caso haja alguma admissão e prescrição de dieta para o leito 5, que era onde o José Luiz estava, nós voltamos a comunicar o serviço de nutrição e dietética, tá? Tipos de dietas enterais. Todos têm necessidades nutricionais diferentes. Quando eu falo em dieta enteral, eu falo daquela dieta que ela é administrada, né, por sonda ali, por via oro ou naso até o estômago ou até o intestino delgado lá na punção, lá na porção do jejum, tá? Todos têm necessidades nutricionais diferentes. É como eu falo sempre para vocês, né? Desde a primeira aula, o nosso paciente, a dieta ela é prescrita individual. A dieta do paciente do leito 5, que recebeu alta, ela não serve para o paciente do leito 2, que foi admitido, tá? Os tipos de alimentos que você recebe são adaptados às necessidades e poderão
e dependerão, claro, né, do seu peso, da sua altura, nível de atividade e de condições médicas. Por isso que a dieta é individualizada, porque ela considera todas as necessidades do paciente, daquele paciente específico, o peso dele, a altura dele. O nutricionista faz o cálculo do índice de massa corporal, o IMC, e verifica ali, por exemplo, quanto de peso ele precisa ganhar, quanto de peso ele precisa perder, se ele precisa manter o peso dele, qual os alimentos necessários, tá? Para que ela monte a dieta e que ele permaneça ali naquele peso, tá? Ou que ele perca, ou para que ele perca peso, ou para que ele ganhe o peso. Tudo é feito individualmente, né? Para um paciente específico. Toda a dieta ela é planejada para um paciente específico. Há uma ampla variedade, né? E atende ali a todas as situações. E aí a gente tem alguns tipos de catéter. Se falando ali de via, né, enteral, a gente tem a administração da dieta por vias enterais diferentes, tá? Geralmente são realizadas por catéteres. Esses catéteres, eles são tubos flexíveis, né, para a administração da dieta. Ou seja, né, a dieta ela pode ser administrada através desses catéteres por sondas, que nós chamamos de sondas, catéter nasoenteral, que é aquele catéter que ele é introduzido em uma das narinas e vai até o nosso estômago, tá? O catéter nasojejunal é o catéter que ele vai da nossa narina, passa pelo nosso estômago, né? Osteocárdio, osteopilórico, passa lá pelo nosso duodeno, né? E fica lá na porção do nosso intestino delgado, que nós conhecemos como jejuno, tá? O catéter de gastrostomia é uma incisão cirúrgica realizada no estômago, tá? Eu vou mostrar as imagens para vocês. O catéter de jejunostomia, ele é colocado através também, né, de uma incisão cirúrgica, né, na parede abdominal, na porção do intestino delgado, que nós conhecemos como jejuno. E a parenteral, né, a nutrição parenteral, é aquela nutrição que é realizada por uma via que não é a via gastrointestinal. Os alimentos que são administrados pela via parenteral, eles não passam pelo estômago nem pelo intestino, né? Eles são administrados pelas veias, né? Pelos nossos vasos venosos, tá? Vasos calibrosos e vasos periféricos. Aqui, ó. O catéter naso, tanto faz se é o nasoenteral, né, ou nasogástrico, como vocês vão ver por aí, ou nasojejunal. Ambos são, desculpem, ambos são colocados pela narina. Claro que existe diferença de composição desse catéter, né? Ele é mais maleável que o outro, tá? E vocês verão todos esses catéteres na disciplina de Fundamentos de Enfermagem. Lembrando que nutrição, a disciplina de nutrição, vocês não têm aula prática, vocês só têm aula teórica, e é por isso que ela está sendo administrada online, tá? Todos esses catéteres vocês verão na disciplina de Fundamentos de Enfermagem, que é o coração do nosso curso, vamos dizer assim. Que os professores de centro cirúrgico e UTI não me ouçam, tá? Então, é um catéter, né? Uma sonda. Nós temos alguns tipos de sonda para os diferentes locais que eles são inseridos, tá? Mas enfim, ó, o catéter ele é introduzido
pela cavidade nasal. O nasoenteral ou nasogástrico, ele vem até o estômago, desculpem, até o estômago, tá? E o nasogenginal, ele vai até o jejuno, lá no intestino delgado, tá ok? E aí a gente tem a gastrostomia e a jejunostomia. Deixa eu ampliar aqui para vocês olharem. Ó, a gastrostomia é uma incisão cirúrgica, tá? Que a gente não, médico, coloca uma sonda no estômago, tá? Já a jejunostomia, essa sonda, né? Ela é colocada no jejuno, tá? O jejuno lá no intestino delgado. São locais diferentes, por isso que aqui é gastrostomia, porque é colocada no estômago, e aqui é chamado de jejunostomia, porque é colocada no jejuno lá no intestino delgado. Deixa eu arrumar aqui. Acho que foi. Então, a gastrostomia, né, a sonda com posicionamento gástrico ou gastrostomia, indicada para períodos longos, né, de terapia nutricional. E a jejunostomia é a sonda de posicionamento pós-pilórico. Acho que vocês não tiveram anatomia ainda, mas quando tiverem, vocês vão saber que o estômago, ele tem um osteocárdio, que é o ósseo que fica na porção superior ali, ligando o estômago com o esôfago, né? E um ósseo pilórico, que liga ali o estômago com o duodeno, tá? Que é a primeira porção do intestino delgado. Então, essa sonda, né, ela passa por esse ósseo pilórico e vai até o jejuno, tá? E ela é indicada quando o estômago está impossibilitado, né, de receber o alimento, né? Então, indicações, né, para a nutrição enteral. Pacientes com risco de desnutrição ou ingestão oral inadequada, paciente ali que tem menos de 60% de suas necessidades nutricionais atendidas pela alimentação oral, por exemplo, né? Pacientes que possuem um trato digestivo funcionante, pacientes que estão hemodinamicamente estáveis. O que é isso, professora? Quando eu falo que um paciente está hemodinamicamente estável, eu digo que esse paciente está com os seus sinais vitais, né? Pressão arterial, frequência cardíaca, frequência respiratória, saturação de oxigênio. Tudo isso está nos parâmetros que nós consideramos normais para esse paciente. É um paciente que ele não está em uso de drogas que nós chamamos de drogas vasoativas. Essas drogas vasoativas, elas têm efeitos ali, né, nos vasos, no coração, no pulmão, que vai ajudar esse paciente a desempenhar funções orgânicas que o nosso corpo desempenha, né, quando nós estamos com saúde, sem esses medicamentos, né? Então, é um paciente que ele não requer nada disso. Ele não faz uso de drogas vasoativas, é um paciente que, quando monitorado, está ali com seus sintomas, os seus sinais vitais normais, tá certo? E não precisa de nenhum suporte cardiovascular. E no caso, né, indicada também para pacientes com queimaduras. Mas então, professora, quem são esses pacientes, né, que podem fazer o uso aí dessa terapia de nutrição enteral? São justamente aqueles pacientes que, mesmo se alimentando, né, por via oral, eles não conseguem satisfazer as suas necessidades nutricionais. São aqueles pacientes que possuem lesão no sistema nervoso central e apresentam ali depressão, anorexia nervosa, que as meninas vão falar sobre ela, né? Lesões nos ossos da face, que a pessoa está impossibilitada, né,
de se alimentar por via oral, de fazer a mastigação, né? Lesão de ossos de face, né? E a mandíbula, câncer de boca, cirurgias de esôfago, pacientes que possuem dificuldades, né, para deglutir, para engolir, aqueles pacientes que apresentam paralisia facial, pacientes que apresentam caquexia cardíaca. Caquexia é um tipo de desnutrição. Quando eu falo em caquexia cardíaca, eu associo, né, aqueles pacientes que têm forma grave de insuficiência cardíaca congestiva. E por isso são pacientes que se encontram ali desnutridos e eles precisam de um suporte, né, de um aporte nutricional maior. E esse aporte nutricional ele é ofertado pela terapia de nutrição interal, tá? E pacientes que passaram ali por cirurgias gastrointestinais e o TGI, alguma das suas porções precisa de repouso, né? Então, é administrada a alimentação por via, por via interal. Os benefícios, né, da nutrição interal. A flora intestinal mantém-se íntegra. O processamento intestinal dos nutrientes vai estimular fatores hormonais, né? Hormonais tróficos. Hormônios tróficos são aqueles que provocam a secreção de outros hormônios. Vocês verão isso também em anatomia, né? Aqui, por exemplo, a gente tem a serotonina. A serotonina é muito importante ali para regular o sono, né? Fazer regulação de apetite, temperatura do corpo, tá? Reforça a barreira intestinal, né? A nutrição interal vai reforçar a barreira intestinal e vai, claro, controlar ali o crescimento, né, bacteriano, reduzir o crescimento bacteriano. Vocês acabaram de ver aí em microbiologia, né? Flora bacteriana normal, né? E controle de crescimento microbiano. Contraindicações: pacientes com instabilidade hemodinâmica, paciente com sinais vitais descompensados, paciente em uso de drogas vasoativas, pacientes que precisam ali de suporte, né, cardiovascular, né, pacientes que estão entubados, pacientes com doença terminal, oncológicos, por exemplo, pacientes com obstrução intestinal, pacientes com sangramento no trato gastrointestinal, vômitos frequentes, paciente está com vômito, vomitando direto, né? Peristaltismo ali de esôfago, peristaltismo né, super acelerado. Quando eu falo em peristaltismo, eu falo em movimentação, tá? Do esôfago. O esôfago é um músculo liso e o movimento dele, né, a gente chama movimentos peristálticos. E aí eu coloco uma sonda, por exemplo, nasogástrica, né? E aí toda hora, reflexo de vômito, reflexo de vômito. Claro que o peristaltismo, o movimento, né, que o esôfago faz, vai retirar essa sonda do estômago, né? Então, por isso que não é recomendado. Para pacientes que estão em terapia enteral, né, de nutrição enteral, mas que apresentam diarreias frequentes, a gente precisa comunicar ao serviço de nutrição e dietética, né, ao médico, que é para que eles possam reavaliar essa dieta, tá? A gente já verificou tudo, a gente já verificou o gotejamento da dieta, não é, a dieta não está sendo infundida com rapidez, né? Não está sendo administrada com rapidez. Então, deve ser algum componente da fórmula da dieta. E a gente precisa mandar, informar, né, para o médico e para a nutrição. E aí a gente tem as técnicas de administração, né? A gravitacional, não tem o soro?
o suportezinho do soro, né? Que a gente coloca o soro lá e ele fica em gotejamento. Aquele sistema de gotejamento é gravitacional, que a gente chama. Então, na dieta, a gente coloca o frasco da dieta lá no suporte, né? E a dieta ela é administrada gravitacionalmente pelo gotejamento, tá? A bomba de fusão, que é essa bonitinha aqui, que a gente coloca o equipo aqui, né? E programa ela e ela vai infundir todo esse conteúdo aqui. É bem prática, mas nem todos os estabelecimentos de saúde têm. Aqui no Ananeri nós temos acho que 2 aqui no centro. E vocês aprendem também na disciplina de fundamentos e a gente revê também em UTI. Em bolos, né, técnica de administração em bolos, é quando a gente faz a introdução dessa dieta diretamente na sonda através de uma seringa, tá? Pega uma seringa de 20 ml, aspira no frasco da dieta, conecta aqui, ó, na sonda e faz a infusão da dieta, né? Diretamente na sonda. Então, nós vimos 3 técnicas de administração, né? A gravitacional, a bomba de fusão e bolos. A Resolução 63 de 2001 fala que é de responsabilidade do profissional da enfermagem. Isso aqui, gente, eu falo para vocês do profissional de enfermagem, o enfermeiro graduado, tá? O técnico de enfermagem, ele não passa a sonda nasoentérica, né, e nem nasogenginal, tá bom? Então, o enfermeiro, ele vai o quê? Passar a sonda no paciente quando prescrito pelo médico. E de acordo com a Resolução 64 de 2000, o equipo, ele deve ser trocado a cada 24 horas, tá? O equipo da dieta deu 24 horas, você troca aquele equipo, visto que a gente está mexendo o quê? Com alimentos, e lá a gente tem o quê? Gorduras, né? Lipídios, carboidratos e alguns cuidados que nós precisamos ter, né, para evitar complicações com relação à terapia de nutrição enteral, né? Realizar a mudança aí do posicionamento da sonda, né? Sem retirar da narina, sem deslocar essa sonda do estômago ou do jejum, tá? Mudando a fixação de um lado para o outro, para evitar situações de erosão nasal ou necrose, né? Ferimento da narina, tá? Para evitar também sinusites, casos de otites, né? Dores no ouvido, esofagite, faringite, obstrução da sonda. Sempre lembrar de lavar a sonda antes de administrar a dieta e depois da administração da dieta. Evitar sempre manusear a sonda grosseiramente para não ocorrer saída da sonda ou mesmo migração dessa sonda para outro lugar. Por exemplo, a sonda nasogenginal, ela é introduzida até o jejum, né? Se você ficar forçando, ficar mexendo grosseiramente com a sonda, ela pode subir um pouquinho e ir ali pro duodeno, né? Que é a primeira porção do intestino delgado, tá? E evitar sempre riscos de broncoaspiração. E nas aulas passadas eu já falei para vocês o que significa broncoaspiração. Atribuições da enfermagem: sempre orientar o paciente, orientar a família dele ou o responsável legal desse paciente, né, quanto à utilização e o controle da terapia de nutrição enteral. Preparar o paciente, explicar para ele todo o procedimento que vai ser realizado, preparar o material e o local para o acesso enteral, prescrever os cuidados de enfermagem, né, da nutrição enteral,
em nível hospitalar, nível ambulatorial e até mesmo para aqueles pacientes que vão continuar com a terapia de nutrição enteral, mas vão continuar em casa, né, no seu domicílio. Procedeu a assegurar a colocação da sonda oro ou nasogástrica, né, ou transpilórica, como eu falei para vocês, né, passando ali pelo ósseo pilórico até chegar ao jejum. E aí a gente tem a nutrição parenteral. A nutrição parenteral, já disse para vocês, é uma via que não passa, né, pelo estômago, não passa pelo intestino, a alimentação. Ela é administrada diretamente nas veias, né? Ou uma veia de grande calibre, né, como a jugular, ou veias periféricas de pequeno calibre, né, como a da fossa cubital, aqui do antebraço, né? Que liga o braço e o antebraço. Então, a nutrição parenteral, né, é feita através de soluções ou emulsões que são compostas basicamente de carboidratos, aminoácidos, lipídios, vitaminas, né? Ela é estéril, não é contaminada, é apirogênica, não causa febre, né? Acondicionada em recipiente de vidro ou de plástico, destinada à administração intravenosa em pacientes que estão desnutridos ou não. Esses pacientes podem estar intra-hospitalar, né, internados no hospital, no ambulatório, ou mesmo serem pacientes que estão em casa, visando sempre a síntese ou manutenção dos tecidos, órgãos e sistemas, né, visando sempre melhorar ali a qualidade, né, nutricional desse paciente. E agora a gente tem um pouco das atribuições do enfermeiro e da equipe multiprofissional, né? Aqui eu falo a equipe de enfermagem, né? E na equipe multiprofissional de terapia nutricional para a nutrição parenteral. Orientar o paciente, a família, o responsável, né, quanto à utilização e o controle da terapia nutricional, de acordo com a atribuição de cada profissional. Preparar o paciente, material, local para inserção do catéter, né, intravenoso. Prescrever os cuidados de enfermagem na terapia nutricional. Proceder ou assegurar a punção venosa periférica, incluindo ali a inserção periférica central. Assegurar a manutenção das vias de administração. Professor, o que é isso? Eu não posso mexer grosseiramente nos catéteres, eu não posso provocar ali acidentalmente, por exemplo, a retirada de um catéter que está na jugular, né? Que são nos vasos calibrosos, tá? E manutenção também, quando eu falo em manutenção das vias de administração, não esquecer de realizar a lavagem da sonda, por exemplo, da sonda nasogástrica, da sonda nasoentérica, tá ok? Receber a nutrição, aqui no caso da parenteral, receber a nutrição parenteral da farmácia, assegurar a conservação dela até a completa administração. Proceder à inspeção visual da nutrição parenteral antes da administração. Tenho que olhar direitinho. Elas não tem um medicamento que fala agite antes de usar, né? A nutrição parenteral, você tem que fazer a homogeneização, né, dessa alimentação, ou seja, você tem que misturar todos os componentes que estão lá dentro. Você não precisa abrir nada, não precisa misturar fora do recipiente que ela já vem, tá? Você só vai agitar antes de administrar, tá? Avaliar e assegurar a instalação da nutrição parenteral, observando as informações. Sempre ler as informações do rótulo, gente.
ver data de validade, ver se a dieta que eu estou administrando está de acordo com a prescrição do médico, tá? Avaliar e assegurar a administração da nutrição parenteral, observando sempre os princípios de asepsia, tá? Sem contaminar o acesso, sem contaminar o recipiente da nutrição parenteral, tá bom? Assegurar a infusão de todo o volume prescrito da dieta, né? Através do controle rigoroso do gotejamento, e a nutrição parenteral é preferencial que ela seja realizada, né? Ali administrada por meio de uma bomba de infusão, tá? Detectar, registrar e comunicar à nutrição ou mesmo o médico responsável pelo paciente todas as intercorrências de qualquer ordem técnica ou administrativa, tá? Porque aí eles vão o quê? Eles voltam, reavaliam esse paciente e vê se a intercorrência, né, foi causada ali pela dieta que ele está recebendo, tá? Garantir o registro claro e preciso das informações que estão relacionadas à administração da dieta, tá? E à evolução do paciente quanto a peso, verificação de sinais vitais, balanço hídrico, que é quanto esse paciente ele tá sendo ofertado de soro, quanto esse paciente está eliminando na urina, tá? Glicosúria, que é glicose na urina, tá? Tá sempre verificando ali glicemia capilar, de acordo com os procedimentos operacionais padrões ali, né? E com a rotina do hospital, né? O protocolo do hospital. Efetuar ou supervisionar a troca do curativo do catéter venoso, tá? Com base nos procedimentos pré-estabelecidos, lembrando sempre da técnica asséptica, sem contaminar o local. Participar e promover de atividades de treinamento operacional e de educação continuada, garantindo a atualização dos seus colaboradores. Todas as vezes que tiver treinamento no hospital que vocês trabalham, referente a terapias nutricionais, não pensem que são eventos apenas para a equipe da nutrição, para toda a equipe de saúde. Quanto mais você aprender, melhor você vai prestar, melhor será a sua assistência, né, com relação ao seu paciente. Elaborar, padronizar procedimentos de enfermagem relacionados à terapia nutricional, zelar sempre pelo perfeito funcionamento das bombas de infusão, testar sempre se a bomba está funcionando, voltar para verificar se o gotejamento está, né, se ele está fluindo corretamente, e assegurar que qualquer outra droga ou nutrientes prescritos não sejam infundidos na mesma via de administração da nutrição parenteral sem a autorização formal da equipe multiprofissional de terapia nutricional, tá? Aquele catéter central ali não pode ser infundido nada mais nele se não for liberado pela equipe multiprofissional, né, de terapia nutricional, tá? Então, tem sempre esse cuidado para que por ele, até segunda ordem, né, seja administrado somente a nutrição parenteral. Bom, queridos, por hoje é só. Nós vamos proceder, né, agora, continuar respondendo as dúvidas de vocês, como foi combinado na sexta-feira. Eu estarei respondendo as dúvidas de vocês aqui no mural e também no grupo de WhatsApp da turma, tá?